Pesquisadores brasileiros anunciaram a produção da primeira linhagem nacional de células-tronco a partir de embriões humanos. O feito científico é considerado um importante avanço para a pesquisa de doenças como diabetes e câncer. O segredo foi mantido por 3 semanas, mas não para fazer suspense. Depois de 35 tentativas frustradas, era preciso ter certeza antes de fazer o anúncio. A confirmação veio nesta quarta-feira, num simpósio que reúne cientistas brasileiros em Curitiba. A primeira linhagem de células-tronco feita no mundo, nos Estados Unidos, foi há 10 anos atrás. É importante que a gente pegou alguns erros, então, algumas falhas que poderiam ter acontecido durante o processo, então a gente pegou um processo de uma maneira mais fácil. A pesquisa utilizou embriões congelados há mais de 3 anos em 2 clínicas de fertilização in vitro de São Paulo. Material usado com a autorização dos doadores. A imagem que você vê agora faz parte da pesquisa dos cientistas brasileiros. O embrião se multiplica rapidamente e em 2 ou 3 dias já está na fase ideal para que as células-tronco sejam isoladas. O procedimento é feito com uma espécie de microcirurgia. Isoladas, as células-tronco funcionam como coringas, capazes de se transformar em qualquer outro tipo de célula. A linhagem surge quando um grupo pequeno de células-tronco é multiplicado em laboratório. A produção de uma linhagem de células-tronco de embriões humanos é um marco na história da ciência no Brasil. Com a novidade, o país deixa de depender da importação. Isso facilita o acesso dos cientistas ao material e reduz o custo da pesquisa. As células vindas dos Estados Unidos custavam em torno de $1.500 e agora poderão ser fornecidas de graça. Isso traz autonomia para o país para trabalhar numa área de pesquisa que pode eventualmente ter uma aplicação terapêutica muito grande. E vamos conversar agora com uma das responsáveis pela pesquisa, Lígia Pereira, que está no estúdio do Jornal da Globo em Curitiba. Doutora Lígia, boa noite, parabéns. As pesquisas só foram possíveis, e essa é a pergunta, só depois que o STF autorizou o uso de células-tronco embrionárias? Não, na verdade, essa pesquisa passou a ser possível a partir de 2005, quando foi aprovada a Lei de Biossegurança. Logo em seguida, a validade dessa lei entrou em questionamento no STF, mas o nosso grupo fez uma opção por continuar trabalhando, porque a lei, enquanto não era julgada, ela era válida. E, ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde e o CNPq, eles mantiveram o financiamento à nossa pesquisa, ao nosso projeto, sinalizando muito claramente que era para a gente seguir em frente. E foi ótimo, porque a gente está trabalhando nisso há 2 anos, é extremamente complexo, e se a gente tivesse ficado de braços cruzados esperando a decisão do STF, só há 4 meses a gente estaria começando esse trabalho, ainda precisaria de mais 1 ano e tanto para conseguir esses resultados. Doutora Lígia, então, nós a gente fez uma... Doutora Lígia, perdão, nós conseguimos agora o que já se faz há 10 anos lá fora. Dá para encurtar essa distância a partir desse momento? Eu acho que sim, sem dúvida. Eu acho que, quer dizer, esses resultados da gente mostram que a comunidade científica brasileira, ela é capaz de fazer um desenvolvimento científico adequado, contanto que a gente tenha vontade política, essa vontade política seja traduzida em financiamentos à pesquisa e em uma infraestrutura que permita que a gente trabalhe, porque a gente tem gente competente no Brasil. Doutora Lígia, quais as aplicações terapêuticas, claro, que a senhora espera agora que estariam ao nosso alcance com esse trabalho? Olha, a importância desse trabalho é a gente, entre fazer uma célula embrionária, transformar essa célula embrionária num neurônio, por exemplo, e estar tratando uma doença de Parkinson, você tem um longo caminho de pesquisa. O que a gente conseguiu aqui foi dar um passo importante em direção nesse caminho da pesquisa. Agora, nós ainda precisamos dar outros passos, daí que a gente precisa de mais investimento em pesquisa para transformar essa promessa terapêutica numa realidade. Bom, já que a senhora falou em outros passos, a pergunta é evidente, qual seria o próximo passo agora, do ponto de vista da pesquisa pura?
Olha, no próximo passo é a gente conseguir produzir essas células em grandes quantidades. Então, nós temos uma parceria com o laboratório do professor Stevens Hen, na UFRJ, onde ele já está desenvolvendo métodos para multiplicar essas células e a gente conseguir produzir uma quantidade grande. Isso vai permitir, primeiro, que a gente disponibilize essas células para a comunidade científica brasileira e depois, eventualmente, quando a gente puder fazer uma terapia com essas células, a gente vai ter quantidade suficiente para poder regenerar um órgão humano. Doutora Lígia, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Globo. Boa noite. www.influir.com.br